Vai a sua imaginação aí. Amém? Pessoal, anota por favor aí, Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus 7, verso 24. Por favor, André, apaga essa luz um pouquinho, está bem no meu olho aqui. Muito obrigado. Mateus 7, 24. Posso ler com os irmãos? Não quero demorar, quero ser bem objetivo, direto, fazendo com que a gente saia daqui 9h30, tá legal? E aí você fica feliz demais aí, porque amanhã já tem culto, né, pessoal? Vamos lá? Posso caminhar? Quem ouve minhas palavras e a pratica é tão sábio quanto a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Repete comigo: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa, muito obrigado, que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Beleza? Verso 25. Quando vêm as chuvas, as inundações, os ventos castigarem aquela casa, ela não cairá, pois ela foi construída sobre uma rocha firme. Amados, dá uma olhada no nosso tema, por favor, Andrezinho, solta lá. Você sabe que a casa se diferencia em duas condições. Por exemplo, o que a Bíblia promete ali em Mateus 7, 24 e 25, onde a casa é construída. Então, eu não vejo defeito aonde ela foi construída, não dá para ver. Eu não vejo defeito em Deus quando eu ajo de forma errada no meu casamento, né? Aqui para cima sou eu. Se você olhar o versículo, daqui para cima não tem nada a ver Deus. Tem a força, a energia, o trabalho, a vitalidade que ele não dá para a gente construir em cima, mas ele fala sobre alicerce, aonde eu coloquei. Então não há defeito no solo, se as estacas no qual eu firmei o meu casamento, se eu casei na presença, se tudo que eu tenho está diante da presença de Deus, se ele é minha rocha, se ele é meu escudo, se ele é minha fortaleza, está perfeito. Agora tem uma rachadura para cima, e a rachadura na parte de cima foi provocada por alguma eventualidade, no qual nós vemos no texto ali, a casa era castigada com inundação, com chuva e com vento. Repete comigo: chuva, vento e inundação. Eu já falei isso num culto de casais anterior. Chuva, vento e inundação, na verdade, são sequelas e consequências da vida. Num dia você está rico, você dorme, acordou, está pobre, né? Num dia você está empregado, você dormiu, a tua ficha de demissão já está lá. Num dia você dorme com saúde, mas você acorda debilitado, como foi o caso do pastor César hoje, né? Ou esses dias, né? Então você dorme às vezes bem, igual Jó. Dormiu o homem mais rico, nutrido, cheio de filhos, 10 filhos, num casamento consolidado, tudo. No outro dia a vida dele, ele jamais imaginaria que a vida dele ia dar essa viravolta todinha. Então, quando a gente olha para essa figura dessa casa que foi destacada, nós temos que estar preparados, porque esses ventos, essas chuvas, essas inundações vão acontecer. E na verdade, não sei se você conhece o clima do tempo, ou seja, para vir algum tipo de inundação, a inundação é a última coisa que acontece, porque primeiro vem o quê? O vento. Já viu quando vai chover, na verdade a gente sabe por causa do vento, aquele vento frio, né? Em que mamãe dizia assim: bota a camisa, vai chover, é o vento, né? Então vem os fenômenos, o vento chegou primeiro, depois veio a chuva e depois veio a inundação. A gente sabe muito bem também que nem todos os ventos e chuvas dá-se inundação. Tem que ser aquela chuva densa, aquela chuva provocativa mesmo, onde o céu, um dilúvio está acontecendo, entendeu? Mas acontece. É bom prevenir do que remediar, né, César? Então é bom a gente prevenir do que remediar. Mas para isso eu preciso estar preparado, porque o vento é uma coisa certa que vai vir sempre. E a chuva também. Principalmente, antigamente a gente preparava a chuva para a estação dela. Hoje chove na estação e fora da estação. Já tem uma frente fria agora para sexta-feira. Para sexta-feira agora. É quinta-feira, mas meia-noite para lá. Sexta-feira agora, tem uma frente fria. Mas no sábado já é sol. Você está preparado para essa sexta-feira? A quem depende de trabalho de forma externa já vai ter que mudar a roupa, já vai ter que levar um guarda-chuva, já vai ter que se comportar conforme o dia está requerendo. Então, quando a gente olha essa casa firmada na rocha, a gente precisa entender que, por exemplo, a minha aliança aqui está escrito assim, Bárbara e Jesus. Todo defeito que houver no nosso casamento ou falhas no nosso casamento, o Jesus não tem nada a ver. É eu e ela, é a parte de cima ali, Somos nós que fazemos rupturas. Você sabia também que em casa, para inundar, aquelas barragens que se coloca na casa, aquelas barragens que faz com que a água não entre? Ou seja, imagine uma chuva muito tensa, há uma goteira no teu telhado, e você deixa para amanhã eu faço, para amanhã eu faço, para amanhã eu faço. Só que a previsão do tempo é, sexta-feira tem chuva, para amanhã eu faço, para amanhã eu faço, para amanhã eu faço. Veio a chuva,
aquela goteira vai apenas não prejudicar o teu telhado, mas a água vai escorrer pela parede, e daqui a pouco tua casa está cheia de mofo. É o assunto que a gente vai falar mais à frente. Diga comigo, casa na rocha. O meu casamento é uma casa na rocha. Qual o tema de hoje? Diga, rachadura. Então nós aprendemos que essa casa é edificada sobre Jesus, essa casa é edificada sobre a rocha. Agora a manutenção dela é com a gente. Quem mora em casa, levanta a mão, por favor. Ótimo. Quem mora em apartamento? Ok. O que gasta mais, casa ou apartamento? Casa. A casa você tem que dar uma pintura uma vez ao ano, é verdade ou não é? Se você pintar 2 vezes ao ano, você tem uma casa lilás, no final do ano ela é branca, né? Se você botar uma casa vermelha, 2 anos sem pintar, ela é rosa, né? Então, se você botar uma casa branca, 2 anos sem pintar, ela já é amarelada, né? Então, a pintura e a manutenção da casa precisa ser sempre. Ninguém pisa no telhado, mas o telhado, ele é sol e chuva, meu irmão. Você não aguenta caminhar, ficar num sol de 44 graus, imagine o seu cimento que está lá em cima, cola, a manta que está lá em cima, tudo isso é material perecível que vai se deteriorando conforme a passagem do tempo. O material que está lá em cima, ele está recebendo sol e chuva na cabeça, uma hora vai dar ruim. Então, quem mora em casa há de se fazer uma manutenção periódica sempre, externa e interna. Eu já moro em apartamento, não vi isso em apartamento, já são 7, 8 anos que eu estou em apartamento. Eu já amei o apartamento, apesar de ter um condomínio às vezes muito mais caro, mas cara, eu não tenho problema nenhum, e o condomínio às vezes ele não permite que você pinte a casa na parte externa, porque é fachada, então é tudo com eles. Está comigo aí não? Procede essa informação? Quem já gastou muito esse ano com a sua casa? Quem já gastou muito? Ok? Quem já gastou muito? É sempre uma manutenção, ok? E aí quando eu falo de casa, eu falo de rachadura. Se a gente tem uma noção, quem está tendo noção do que eu estou falando? Com a mãozinha levantada. Se a gente tem noção que a casa tem que gastar sempre, já que eu estou falando sobre casal, não é diferente. Com o casamento tem que ter sempre a manutenção. Tem que ter sempre uma preventiva. Tem que ter sempre investimento para alguma coisa. A gente não está aqui para falar de casa, irmão. Não sou construtor, ninguém é. Na verdade, a gente está usando o que a gente entende para compreender o que a gente vive, ok? E ele chama casa na rocha, ele chama o casamento de casa na rocha. Agora, o que me fez trazer essa ministração para vocês hoje foi justamente esse texto. Isso aqui é uma introdutiva só. Salmo 127, verso de número 1. Parece que a gente passa isso aqui batido e às vezes não prestamos muita atenção no que a gente está lendo, ouvindo ou até mesmo estudando. Olha como é que o salmista ele trata a questão da casa, ok? A casa destruída. Ó. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la o sentinela. 2 metáforas é utilizada aqui sobre o construtor. Eu acho que todo homem aqui sabe trocar uma lâmpada, sabe ou não sabe? Desentupir um vaso, sabe ou não sabe? Hã? Pelo menos se você não sabe, a esposa falou assim, ó, o airfly parou, desmonta ele só para fingir que você tentou alguma coisa, né? Tira todos os parafusos, eu acredito que vai faltar depois, vai sobrar parafuso, né? Porque é tanto parafuso que a gente não sabe que o cara, que ideia de jirico, meu irmão, mas a gente acaba falando, já botei tudo, sobrou mais, comigo sempre sobrou. Pessoal, preste atenção, o texto diz para a gente sobre uma construção de uma casa, e o texto diz para a gente sobre uma proteção. Você já reparou esse texto? Que ele fala sobre uma construção, uma proteção, tudo que a gente tem que fazer. Ele está dizendo assim, Deus protege a sua casa e Deus constrói a sua casa. Só que na verdade, a figura de Deus ali, ela é tipificada pelo sacerdócio do homem. Tudo isso representado por Deus ali, é para mim e para você. Nós somos homens, nós somos sacerdotes. Então leia comigo, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho do construtor é vão. Você está entendendo que tem um Senhor e o construtor? Como é que pode eu difundir? Quem está construindo é o construtor, mas na verdade ele está dizendo que a orientação, a capacitação vem do Senhor. Lembra mais uma vez que eu não estou falando de casa, de construção, de prédio, de vila, de condomínio. Eu estou falando casa, família, casal, eu homem, você esposa, você mulher, teu marido homem. Então ele está dizendo, se o Senhor não constrói a casa, em vão os construtores irão trabalhar. Ou seja, não é sobre a força do nosso braço, homens. Não é sobre a nossa inteligência apenas, mas é o Senhor em cima de cada homem.
É o Senhor orientando a cada homem, porque a figura representada ali até agora não é a mulher, tá? É o homem. Se o Senhor não constrói a sua casa, se o Senhor não for contigo, em vão a sua inteligência, em vão o seu trabalho. Já falei para vocês, Jeremias 9:23, do que se gloria o homem? Na sua força, riqueza. Se tivesse se gloria em alguma coisa, em Deus, né? Eu preciso ser fraco para que Deus seja forte em mim. Paulo ele vai dizer, na minha fraqueza, Deus me fez forte, ok? E aí presta atenção, se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la como sentinela. Ou seja, quem é a marca protetora da sua casa? Não é o Rottweiler nem o Pitbull. Quem é a pessoa que mais protege a sua casa, não foge do rato, não foge da barata? Se tiver um barulho de madrugada, 4:30 da manhã, quem levanta? Tem a esposa falando, sou eu, pastor. Quem é para levantar? Levanta a mão dele, por favor, acusa ele aí, fala, você. Mas tem esposa que fala, se ouviu o barulho, ele, vai lá ver quem é. Mas o Senhor está dizendo que num caso de proteção, num caso de uma ameaça para a sua casa, quem é a figura que pode bloquear o inimigo na sua casa? Quem é a figura que pode peitar o inimigo? Irmãos, o inimigo ele é inteligente. O inimigo ele faz rascunho, o inimigo sabe quem é o mais forte, o mais fraco. A Bíblia diz que o valente, ele não pode entrar na casa sem antes manietá-lo, guarda da casa, entendeu? Então, para Satanás tocar na esposa, ele tem que manietar. Manietar é neutralizar, ele amarra pés e mãos do homem da casa. Para o Satanás ele tocar em alguma coisa que é nossa, primeiro ele vai nos manietar. Se você tivesse que entrar, desculpa, vou usar uma figura aqui, mas depois a gente apaga isso e deleta, tá legal? Se você tivesse que neutralizar uma família, tivesse um campeonato para você entrar numa casa, invadir aquela casa e ganhar, e a casa tivesse 2 filhos, um de 7 anos, um de 14, uma esposa de 40 anos e um marido de 45, qual seria a primeira pessoa que você tentaria neutralizar? O filho, a esposa ou o marido? Uma certa vez que eu neutralizei um marido, eu já estou mostrando para a família que eu sou mais forte. Ou seja, porque na mente dos filhos, se o pai está vencido, eles vão vencer, vão ser vencidos também. Se o marido está vencido, a esposa fala, minha esperança era ele. Agora, se eu pegar um filho dessa família e o pai estiver atrás, ele vai me combater, porque eu estou gastando energia focando em alguém. O pai vai fazer o quê? Vai me neutralizar. Então, o alvo de Satanás, os homens levantam a mão. O alvo de Satanás é você. Os homens levantam a mão, por favor. Só quem é homem de verdade? Isso. Mão assim é em dúvida. Legal? Mão assim, levanta a mão lá em cima. O alvo de Satanás é você. Então você vai ler isso diferente agora. Se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não protege a cidade, nada adianta guardar os sentinelas. O alvo de Satanás do inferno é o homem. Se o homem se corromper, a família vira um alvo fácil. Se o homem entregar as pontas, vira um alvo fácil. Quer ver? Por exemplo, suponhamos aqui, vocês dois aqui são cristãos. Se a mulher desistir e ele persistir, o inimigo não tem como combater. Ele é o alfa, ele é o sacerdote. Mas se for o contrário, se ele desistir, o fardo é sempre pesado para ela. Muito mais pesado. Porque é uma força que ela não nasceu para ter. Ele é o da frente. Então fica pesado para ela, fica um cansaço para ela e um sobrepeso para ela. Está comigo aí? Não. Agora, olha como é que ele continua ainda a falar desses salmos aqui. É inútil trabalhar tanto. Desde madrugada. De que forma? É inútil trabalhar tanto. Estou falando da figura do alfa, estou falando da figura do macho, do homem, ok? É inútil trabalhar tanto desde madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto ele dorme. Já reparou que a maioria dos tempos que a gente perde, deixando de estar na nossa casa, porque a gente tem desculpa, quem coloca o pão na mesa sou eu, quem sustenta essa casa sou eu. Aí Deus está dizendo assim, se eu for o construtor, se eu for o sentinela da sua casa, você não vai deixar de se dedicar, não precisa se dedicar tempo ao trabalho, se abstendo da sua família. Então esse salmo aqui é um salmo muito pertinente para a gente cair naquela imagem daquela casa rachada. Então ele chama a atenção dizendo, é inútil trabalhar tanto. Quem aqui trabalha demais, irmãos? Quem aqui trabalha demais? De verdade, hein? Quem trabalha demais? Tem gente com 2 funções, trabalho e Uber. Quem faz trabalho e Uber também? Claro que Uber é um trabalho, mas é um extra. Quem faz? Esse Uber que você faz, era o tempo que você tinha para a família. Era o tempo que você tinha para os filhos. Era o tempo que você tinha para a esposa. Ah, pastor, mas as contas apertadas.
falta de qualificação sua, de postura sua. São erros consequentes. Agora você quer consertar agora, provocando outro erro. A Bíblia que está dizendo, não sou eu. Não adianta passar na minha cara e dizer, pastor não sabe o que está falando. A Bíblia diz que é inútil levantar de madrugada. O que é levantar de madrugada? Anteceder. Antes de pegar um trabalho às 8, eu levanto às 5 para fazer uns Uberzinho da vida. A Bíblia diz que é inútil. E ela chama você para um descanso. Tem alguém comigo? Ela chama a gente, nós, para um descanso. Ela dizendo, é inútil trabalhar desde cedo até a madrugada. Ou seja, do nascer do sol até o pôr do sol, até tarde. Se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida. Por que Deus não intervém na minha vida? Por que Deus não entra? Porque eu não dou chance para Ele. Eu não dou chance para Deus. Lá, quando a gente vai voltar no versículo 1 e 2, você vai ver que muitas vezes você está ocupando o lugar de Deus, de sentinela. Você está ocupando o lugar de Deus de construtor. E o que a gente... Você reparou o louvor que eu coloquei? O nome desse louvor é prioridade. Eu não quero vaidade para chegar no fim da idade e ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Eu quero perfumar o céu com a fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala para nós dois. E coisas que eu necessito ficam para depois. Eu só quero te adorar por inteiro, te adorar. Não vou mais desprezar, me entregar o tempo que sobrar. É um homem de Deus. É um homem que nutre a sua casa. É um homem que tem Deus como o seu construtor, como o seu sentinela, como o seu atalaia. E não é coisa minha. Se você ler esse versículo, dá para dar um nó na nossa cabeça. Lê comigo, é inútil. Gente, todo mundo, vamos lá. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada. O que é madrugada para a gente, irmãos? O que é madrugada para a gente? Se repara que não é terminar, fui até de madrugada. Não, ele está dizendo, a madrugada é aquele que antecede. Madrugada é no horário de dormir, você está trabalhando, ok? Então, antecipou, por exemplo, já falei, torno a repetir, pega um trabalho 8, 9, sai de casa 4 para fazer um extra. É um tempo que você deixa de estar de cama, o teu corpo vai cobrar isso depois. Esse sacrifício que você está tendo aqui, mais tarde vai ser farmácia e fisioterapia. Mais tarde vai ser cansaço. Mais tarde vai ser você pagando aquilo que você ganhou hoje para ter a saúde que você fez para conseguir ela. Você lutou para ter o dinheiro e mais tarde você vai ter que pegar esse dinheiro, que já não tem mais dinheiro na tua mão, para pagar a saúde que na verdade no tempo do descanso você estava trabalhando. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender com a comunidade judaica é uma coisa, pergunta para mim qual? Não fala para o judeu que ele tem que trabalhar no sabático, que ele não trabalha. Você pode oferecer rio de dinheiro para ele e vai dizer, é tempo de descanso, descanso é lei. Então o que Deus está trazendo para a gente aqui? O tempo da família é tempo da família, o tempo de descanso é o tempo de descanso. Tempo da família não é nem tempo para você estudar, meu irmão. Tempo da família é família, esquece seus livros. É uma forma de você cultuar a Deus também, não é lendo a palavra, também é dedicando a sua família também. Ok? E preste atenção, olha lá, olha só o que ele diz. Se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Repete comigo, dormindo, Deus me abençoando. Como que pode isso? Isso é controvérsia. Por quê? Porque a gente entende que na verdade tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que fazer, preguiçoso. Não! Mas se você olhar e equiparar o texto todo, já houve trabalho. Aqui, Deus é onipotente? É onisciente? Cadê vocês? Deus é onipotente? É onisciente? É onipresente? Sabe o que significa isso tudo? Onipresente está em todos os lugares, onipotente todo poder, ok? Onisciente toda sabedoria. Se Deus é isso tudo, então Ele tem forças necessárias para construir o mundo em apenas um dia. Tinha ou não tinha? E por que Ele faz tudo de forma picotada? E por que Ele faz em 6 dias aquilo que Ele conseguiria fazer em fração de segundo, ou em um dia só, e no 7º dia Ele fala assim, descansar. Você sabe o que é a palavra descansar no original? Desfrutar. Eclesiastes capítulo 3 diz que é um tempo para todas as coisas, o tempo de plantar e o tempo de colher. Se eu entendo tempo de colher, é tempo de comer aquilo que eu trabalhei. Então tem gente fazendo tudo, mas não se sacia, não usufrui, nunca pode, nunca usufrui, nunca viaja. Qual foi a última viagem que você deu com a sua esposa? Não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. Porque no dia que ela falar assim, me chateei, estou enjoado de você, você vai pegar o que sempre teve, o que sempre guardou, ou o que nunca teve, vai dar o teu jeito e vai fazer. Simples, de fato. Por exemplo, você não tem tempo para levar ela no restaurante, para comprar uma roupa para ela, não tem tempo para nada. Mas se o teu carro bater, você vai arrumar dinheiro para pagar a franquia. Engraçado.
Se a gente permite bater um carro, permite. Por que a gente tem força para pagar uma franquia de um carro? Por que não temos uma força para qualificar mais o nosso casamento? Tem alguém comigo? Não? Você devia estar com tua esposa, com teu marido agora. Esquece de mim. E ele diz aqui no verso 3, mais ainda, por favor. Os filhos são um presente. É o salmo, não é da família. Os filhos são um presente de Deus, uma recompensa que Ele dá. Eu fico raciocinando, pensando nesses salmos, de que forma? Esse homem tem desculpa. Peraí, Deus, está mandando eu te buscar, está mandando eu dormir, mas os meus filhos, o que eles vão comer? Deus está dizendo, eu vou te abençoar. Porque dá para, se você olhar o texto com fase crítica, você vai ver que há um argumento, por exemplo, um diálogo aqui desse homem dizendo, tá, tudo bem, eu vou cruzar os braços, vou dormir, vou depender de um trabalho só, mas tá, e os meus filhos? Aí ele diz assim, os filhos que o homem tem da sua juventude são como flecha na mão do arqueiro. Feliz aquele que tem a aljava cheia, não será envergonhado enquanto enfrentar os seus inimigos na porta da cidade. Eu já creio do outro lado desse versículo de uma forma, paternidade, acompanhamento. Quantos pais, irmãos, nós temos uma sociedade que os jovens estão mais perdidos que todas as eras. Por quê? Os pais de hoje estão procurando um colégio, estão sacrificando. O pai sai de casa e não vê o filho, quando ele chega o filho está dormindo. Não tem, mas ele bota o carnê em dia dizendo, quem paga o teu colégio sou eu, quem paga o teu curso sou eu, quem sustenta a sacada sou eu. Mas o filho está dizendo, tá, mas onde você estava? Então nós temos uma geração que está comprando e não está sendo, né? Que está com justificativa, né? Eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. E se a gente, na verdade, perguntar aos nossos filhos entre presente e presença, eles querem o quê, irmãos? Não, quem pode falar aqui, por favor? Entre presente e presença, eles querem o quê? E a gente, para descontrair, a gente passa e leva um choquito para casa, uma jujuba, só para dizer que lembrou, né? Na verdade, ele queria aquele tempo em que a gente fez o extra, em que a gente aceitou o final de semana, o plantão para estar junto, e a gente forja os nossos filhos dessa forma. Então, se descuidarmos das nossas famílias e permitirmos, brechas serão abertas nela. Dentro desse salmo todinho, 127, no qual fala da mulher, eu acredito que a mulher está embutida aqui, o homem e a família. Se nós descuidarmos, nós iremos, por favor, André, o tema, se nós descuidarmos aqui, apenas nesse salmo, nós iremos fazer uma ruptura nessa casa. Mas lembrando que Cristo está ali como base. Quem enxerga Cristo ali? Você vê rachadura no solo? Cristo é inabalável, é a nossa rocha inabalável. Onde você vê rachadura? Na casa. E quando a Bíblia fala de casa, ela fala do homem. Ok? Está comigo? Qual o objetivo nosso aqui? Quais os fatores que levam essa casa à destruição? O que você acha? Deixa eu perguntar aqui, mas eu preciso de resposta rápida, que eu vou acabar às 9h30. Quem acha que, qual o fator? Quem entende de construção? Quem é construtor aqui, alguma coisa? Quem entende alguma coisa, por favor? Alguém aí, por favor? Ok? O que você acha, o meu filho, que levou essa casa a ter essa rachadura? Fala uma coisa. Descaso do homem, mas o que você acha que ele deixou de fazer ali? Oi? Ver a família? Outro construtor, por favor. Oi? A rachadura está na ferragem da casa? Ótimo, beleza. O senhor? Oi? Estrutura. O material pode ter comprometido? O engenheiro? Hã? Recalque. Gente, eu tenho um engenheiro aqui que a gente vai ficar com ele, tá? O cara falou que tem um nome científico de recalque. Repete pra gente. O solo cedeu, a casa abriu. Mas espera aí, se o solo cedeu, o defeito está em Jesus. Engenheiro pode errar? Quanto dinheiro tem processo aí? Perfeito. Então vamos sair pela colateral aqui. Se foi na rocha, o problema não é a rocha não, né? Mas o senhor concorda também que pode ser aqui o ferro utilizado, as junções, a cinta, alguma coisa, uma conexão, tipo de material utilizado, né? Tipo de empenho, a pressa de construir a casa também, pode ser? Está aprovado? O senhor assina? Está assinado, o engenheiro, gente, uma salva de palmas para o engenheiro aqui.
Então, o que nós precisamos? Quais foram os fatores? Já foram mencionados aqui, né? Agora, o que nos leva a olhar para essa foto aqui e ver, na verdade, uma ruína? Porque você teria coragem de morar nessa casa? É você dizer assim, ó, família, vamos aqui, deitar aqui e a gente não sabe se a gente acorda amanhã bem. Haverá um grande estrondo aqui, a casa pode desabar a qualquer momento, sim ou não? Nos nossos dias de hoje, há órgãos competentes para isso, chamado Defesa Civil, que vem lá e laca aquela casa. Com certeza lacraria aquela casa e ela não seria habitada. Então, uma vida de ruína, uma família desmoronando e uma história em pedaços. Eu não sei quantos de vocês já passaram, talvez você está no seu melhor auge do casamento, que não perca, tá? Nós podemos reparar a casa e ela pode voltar a ter outras rachaduras, verdade ou não é? Ok? Então a gente vai ter sempre assim, aquele sentinela, né? Já errei uma vez e não vou errar novamente. Já deixei uma rachadura por muito tempo e não vou deixar rachar novamente. Está comigo aqui, não? O que destruiu essa casa? O engenheiro já falou que possivelmente poderia ser um solo, mas já que nós estamos trabalhando com uma casa firmada na rocha, não é um solo. Vamos ficar com a hipótese dada por ele, lauda dele aqui, dizendo que o tipo de material, a pressa, os ferros utilizados naquela casa, pode ter colocado essa casa comprometida à ruína. Tem alguém comigo? Então, muitos fatores podem contribuir para que essa casa possa ser destruída. Agora eu quero trabalhar com 3 itens. Quantos itens? Repete comigo: infiltração, isolamento e abandono. Talvez vocês falaram aqui, mas na verdade, claro que a foto não dá para perceber isso, porque se fosse infiltração, teria umas manchas ali, né, Tiago? Umas manchas, algumas coisas, um reboco saindo, né? Mas vamos trabalhar aqui com a parte de infiltração. Cá para nós estamos entre família, amigos, irmãos e casais. A gente confia um no outro, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Quem aqui está com uma casa com paredes com infiltração? Levanta a mãozinha, por favor. Levanta lá em cima, fica tranquilo, ok? Quando se tem uma casa com infiltração, qual é o próximo passo dela? A infiltração são águas que vêm minando pelo telhado e ela vai achando um caminho. Você sabe que água, irmão, por exemplo, às vezes a chuva pega lá na esquina lá, mas a gota vem aqui onde eu estou, porque a água, ela acha um caminho, irmãos. A água é terrível, você não dá para medir no telhado aonde está pingando, você tem que descobrir tudo para saber o que a água está fazendo. A água tem um caminho a percorrer. Então, quando a gente tem uma casa, a gente deixa uma parede minando água, ela vai criar um mofo chamado infiltração. Primeiro, começa a criar doença na casa, sim ou não? Doenças respiratórias, o mofo dá broncolite, dá sinusite, dá tudo de respiração a gente vai ter. Verdade ou mentira? Então, quando a gente tem casa, e você que já detectou aqui que a sua casa tem infiltrações, amanhã é tempo de você consertar essa infiltração. Agora eu estou com um engenheiro aqui, que se eu falar alguma coisa errada, eu estou ferrado, né? Agora preste atenção. Segundo os construtores, quem são os construtores? Ficam de pé no lugar, por favor, o engenheiro também. Os construtores aqui, aqueles que mexem com obra de alvenaria, aqueles que mexem com casa, fica de pé, por favor, fica de pé. Vamos lá, gente, cadê você, Diego? Por favor, eu quero perguntar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens. Ok, Paulo também está aí. O senhor também é? O senhor que é arquiteto, engenheiro, construtor? Mas fica de pé, irmão, por favor, precisar do senhor. Presta atenção, deixa eu perguntar o de camisa vermelha. Qual é o procedimento para se tirar uma rachadura da parede? Infiltração. O quê, irmão? Uma raspada. Concorda, senhor? Concorda? Concorda também, uma raspada? Uma raspadinha? A raspada também? Raspada também, Marquinhos? Agora, Paulo, uma raspada também? O quê? Pera aí, Paulo está chegando onde eu quero? Mais alto, filho. Ok, mas eu estou falando ainda sobre infiltração. Vamos detectar. Perfeito, você foi no princípio. Vou detectar porque não adianta curar aqui e voltar a ter de novo. Então, se o defeito for no telhado, eu tenho que trocar ele. Aí esperar secar, a chuva vir de novo, parou o vazamento, mas o mofo está lá, a infiltração está lá. Correto? Está lá, porque eu estou sentindo o cheiro, a parede está estufada. Mas o que acontece em muitos casados é o seguinte: vamos tapear. Você já viu essa palavra? É da Paraíba, não? Do Ceará? Tá me tapeando, está me enganando, né? O que a gente faz quando a gente tem uma infiltração? Os construtores de pé ainda, Diego, de pé, Diego, de pé. De pé, Diego.
Ok? Os construtores estão aqui, eles sabem o que eu estou falando. O que a gente costuma fazer? Por que a infiltração não acaba? Porque a gente tira apenas a primeira camadazinha lá. Ou quando não bota em cima, né? Já viu? A pessoa tira a primeira camada, isso é tapear, é enganar, né? Quero entregar o serviço rápido, eu quero apenas o meu dinheiro, que você vai fazer? Vai direto. Mas qual é o aconselhável? O aconselhável é você ir até o fim. Achar a parte seca, isso eu lendo, tá? Achar a parte seca, possivelmente o ferro, para você fazer aquela parte todinha. Quando não, tem um material chamado sica, que você bota na fissura e ele vai secando e faz a conexão. Estou certo ou errado? Uma salva de palmas para os irmãos aí, por favor. Então, peraí. Então, quando nós olhamos para a infiltração, tem jeito para a infiltração? Tem. Segundo Paulo, é curando o telhado, depois olhando se vai vazar de novo e fazendo todo o trabalho. E quando de nós, irmãos, não queremos mexer naquilo que a gente fala, não toca nisso não. Irmão, se não tocar nisso, o cheiro vai ficar lá, irmãos. Sua família vai ter doenças respiratórias porque você não tem coragem de consertar aquela parede. Irmão, curar só o telhado não adianta, irmãos. Nós precisamos tirar o mal pela raiz. É fazer lá dentro, até achar o ferro. Quando acha o ferro, você bota os materiais cabíveis para lá, faz o reboco de novo, depois você joga a massa e depois você pinta. E vai ficar algo agradável, um ambiente sólido, novo, um ambiente digno. Você já entrou numa casa com cheiro de mofo, você consegue ficar nela? Não? Já entrou numa casa com cheiro de xixi, de cachorro? Já? O dono da casa não sente, você sabia? O dono da casa, não, está tudo tranquilo, já lavei. Ele fala assim, já lavei. Aí você sente lá, meu Deus, imagine se não tivesse lavado. Que é horroroso. A mesma coisa que a gente sabe, os xixis de animais, né? De gato, de cachorro que a gente sente na casa, a mesma coisa é. Você acha que está legal, é só abrir, abre a janela para dar uma arejada, daqui a pouco o cheiro passa. Tem gente tapeando, enganando. O Senhor nos trouxe aqui, meu irmão, para ter uma casa edificada, literalmente. Ele está pedindo para a gente assim, deixa eu edificar, proteger, ser o construtor e ser o sentinela dessa casa. Eu posso ouvir 2 amém aí? E o segundo? Dá uma salva de palmas para Jesus. Então, a parte da infiltração pode ser causada por chuvas, vazamentos, encanamento. Quem já viu uma infiltração de um encanamento? Onde isso costuma acontecer? Debaixo da pia. Já viu debaixo da pia? Debaixo do móvel. Lugar esquisito. Tanto lugar para vazar, né? Aí você tem que tirar o móvel, vai debaixo da pia, quase não aguentando lá dentro lá. Mas aquele cano soltou, aquela luva soltou, né? Alguma coisa aconteceu ali e o vazamento está onde você tem que tirar o móvel, quebrar os pisos, refazer tudo de novo. Quem já fez isso aqui? Eu já fiz na casa de Campo Grande, onde eu morava. É terrível. Então, os lugares mais obscuros e mais difíceis que a gente tem para consertar. E para o casamento também não é diferente, é a mesma coisa. Ou a areazinha para mexer é casamento, é ou não é, Marcela? Ou a areazinha para mexer é união conjugal. Ainda mais quando a gente ouve a palavra de Deus e tem conhecimento da palavra de Deus, nós não podemos, meu irmão, fingir que aquele imóvel está tampando lá a brecha, está tampando a filtração, meu irmão, dá para sentir o cheiro. A nossa casa tem que ser um exemplo de casa digna, sem infiltração. Posso ouvir um amém? Por exemplo, a infiltração começou a alastrar, e aí você não cura, o telhado continua vazando, e a infiltração está só cada vez maior. O vazamento começou uma semana, você achou que ia parar, achou que era alguma coisa, e não parou, não curou. Aí você vai mais para frente, daqui a pouco, o seu quarto, vamos lá para o seu quarto, né? O lugar onde você dorme, está um lugar fora do comum, inabitável para que você possa dormir. O que você vai fazer? Literalmente o vazamento foi tamanho que você não se deu conta por si. Você vai fazer o quê? Isolar esse quarto. Quem aqui já isolou um cômodo da casa para inutilizar por causa de um vazamento que foi tamanho ali, saiu do seu controle? Quem já fez isso? Quantos? Mas quem? Fala a verdade. Quem já isolou um cômodo da casa já? Seja o quê? Banheiro, qualquer coisa. 2, 3, 4. Ok. Nós costumamos a isolar. De que forma que a gente vai aplicar isso no casamento, né? Quando há uma infiltração, uma rachadura, o que a gente fala? Eu não quero falar com ele. Eu não quero falar com ela. Mas mora na mesma casa. Mas é igual um cômodo. Fica inacessível. Ele num canto, ela num canto. Quantas vezes já fez isso? Quantas vezes? A gente precisa botar uma regra.
deixar de se falar? Jamais. Sim ou não? O inimigo quer o quê? Ele quer um isolamento, ele quer fechar o teu quarto. Ele quer fechar a sua sala, ele quer fechar o seu banheiro. Ele quer lacrar, ele quer fazer literalmente com que aquele lugar não tenha mais acesso. E quando a gente olha, se a gente não reparar em infiltração, o próximo tópico dele é o quê? O isolamento. Qualquer lugar, meu irmão, que está inabitável, você não vai querer entrar. Se essa casa toda, o engenheiro, tivesse ela com infiltração nela toda, a defesa civil faria o quê? Interditado. Isolamento. Quem aqui já se isolou da esposa? Quem já se isolou da esposa? Estou falando de pessoas maduras, gente. Infantil não vem para cá. Quem já se isolou do marido? Mais mulher do que homem, gente. A gente está bem na vida. Vamos lá. Quem os homens já se isolou da esposa aqui? Aleluia. Quais esposas que já se isolaram dos homens? Quais casais que decidiram eles por si próprios se isolarem? Fala comigo não. Também, então também não quero não, né? Quando não quer, não briga aí. Um silêncio lá, um fecha a porta. Irmão, quem já dormiu no sofá? Você é pinto, já dormi foi fora de casa, amigo. Eu dormi foi fora de casa. São coisas que acontecem. Não tem tudo a ver uma casa com a tipologia de um casamento? Por que a Bíblia trata isso? Porque a gente mora na casa e o casamento também está dentro da casa. Então, se tiver infiltração, se não for curado, o que ela vai fazer? Bloquear, lacrar, vai ficar inacessível. Não quero papo contigo. Como não? Não conversa comigo. Como não? Ó, que palavra bonita, como não? Se eu tirar o não... Isolamento, repete comigo, isolamento. Mais alto, gente, infiltração. Eu tenho 23 minutos só, fala infiltração. Isolamento. Irmãos, quando nós nos isolamos, aí é onde o inimigo chega. Porque o nosso silêncio é onde ele começa a falar. Você não tinha ideia nenhuma, porque tinha comunicação. Quer almoçar? Quero. Quer água? Quero. Quer não sei o que? Quero. Vou a tal lugar. Se isolou, o inimigo começa. Se você falar assim, vou na casa da minha mãe, vai não, vai para o tal lugar. O inimigo começa a falar, meu irmão. E a pior coisa é ouvir a voz dele, mesmo ele sendo silencioso. Porque quando a gente está isolado, a nossa mente está aberta para o campo do inimigo falar conosco. Eu não sei o quanto você tem interesse nessa palavra, mas mesmo que você esteja tudo bem hoje, entenda que a chuva nunca avisa quando vem. Nem a enchente. Então, se você está bem hoje, glória a Deus, aleluia, palmas para Jesus, para você, vai namorar, legal. Mas o dia mau chega. A Bíblia diz que quem está de pé vigie para que não caia. Agora, se você está dentro dessa casa aqui hoje, com esses sintomas aqui, parabéns, irmãos. Você vai ficar bem depois desse culto, com certeza. Você vai aí curar suas rachaduras e vai parar com esse isolamento. Você acredita, pastor, não tem nada a ver isolamento, eu estou aqui no culto de casar. Irmão, quantas vezes, meu irmão, quantas vezes eu já vim para a igreja sem falar com a minha esposa direito, irmãos. Não vim em pecado, mas não vim muito bem. E é um peso você pregar, irmão. É um peso. Pode ser, pastor, você já ficou sem falar? Já aqui, tal lugar. É um peso, irmão, uma carga. E não é se mostrando para ninguém, não. Só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe. Porque a gente não tem opção, tem que fazer, desde que não seja pecado. Mas também ficar sem falar com ela é um pecado. Mas não é aquela coisa que pode se tornar pior. Quantas vezes, depois de um culto, saímos daqui reconciliados? Literalmente. A presença de Deus, o altar, palavra nos cura. Literalmente. E a gente é homem, irmãos. A gente é homem. Não adianta botar capa de super-herói, não, irmão. A gente é homem, a gente tem esposa. Minha esposa está cheia de dor de cabeça hoje. Está com enxaqueca. Foi encostar nela, falou, mais ou menos. Eu falei, Deus, deu ruim. Dia, irmãos. Nem todo mundo. Tá pensando que é dia que a gente vai, sorriso montado. Não dá, não. A outra coisa que a gente faz, quando a casa está isolada, o que a gente faz dela? Infiltração, isolou a casa, bloqueou, o que a gente faz? Abandona a casa. Vai morar na casa de quem? De um parente. Não é com casamento a mesma coisa? O que a gente faz? Vai para a casa da mãe. Tem alguém comigo ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Vem infiltração, vem rachadura, você isolou a casa, o que você vai fazer?
vou para a casa do fulano, vou para a casa da mamãe, do amigo, vai para o quartinho, é ou não é? Você abandona a casa. Literalmente, aquela figura que nós fomos representados aqui pelo Salmo 127, o sacerdote da casa saiu, ele saiu. Se o Senhor não edificar a casa, irmão, visto que não é trabalho, aonde o inimigo vai atuar? Desprotegido está a esposa, desprotegido está você. Um homem sem a esposa, ele é muito fraco, a esposa sem o marido é muito fraca. Um casal sem estar conectado justamente, os filhos são vulneráveis demais. Estando conectados, eles já dão um trabalho como deram os filhos de Jó. Imagine se tiver diferença entre a gente. Está comigo ou não está? Então a primeira coisa que a gente faz, isolou o seguinte: nessa casa eu não volto mais. Quem já foi embora de casa pelo menos uma vez aqui? Quem já foi de casa? Pode levantar a mão. Adulto, gente, adulto, pode levantar a mão, irmãos. Quem já foi? Quem se arrepende de ter ido fora de casa? Quem se arrepende? Aleluia. Quem já dormiu no sofá? Acordou como? Valeu a pena? Não, você nem dorme, porque o inimigo te visita. Uma vez que a gente sai da cama, quem deita nela? Satanás e seus legiões. Então qual é a conclusão? A conclusão é simples. Salmo 127, verso 1. Lê todo mundo comigo, já estou terminando. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor, obrigado André, se o Senhor, repete comigo, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não vigiar a cidade, é inútil montar a guarda do sentinela. Tantos problemas, né? Repete comigo quais foram os 3 itens que nós utilizamos aqui. Repete bem alto, por favor, se você pode, assim. Diga: infiltração, isolamento e abandono. Uma casa pegou uma chuva densa, o que a gente vai fazer? Vai começar a dar infiltração. Não cura a infiltração, a gente vai isolar a casa, ou um cômodo, ou a casa toda. E depois o que a gente vai fazer? Abandonar a casa. Assim a gente faz com a nossa família, a gente faz com o nosso cônjuge, assim a gente faz com nossos filhos, com aqueles que nós juramos amar. Quando nós casamos, o que nós falamos para o nosso cônjuge? Na alegria e na tristeza. A gente nem imagina que o dia da tristeza vai chegar. A gente fala assim, ó, cara de pau, a gente fala na saúde ou na doença. A gente não tem noção que a doença chega. Na riqueza, na pobreza. Meu Deus do céu. Você fez voto, meu irmão, do extremo, lá em cima, lá embaixo. E a gente é homem para cumprir isso aqui. E agora, qual é a conclusão? Como consertar isso? Pergunta para mim, como se conserta isso? Simples, primeiro passo, anote, por favor. Resolva as infiltrações. Pastor, como eu vou resolver as infiltrações? Só sendo um homem e mulher de Deus mesmo, reconhecendo os seus erros. Reconhecendo os seus erros. Como é que se resolve as infiltrações? Responda para mim, reconhecer os meus erros. Diga, pedir perdão. Pronto. Claro que para casa a gente vai lá, pegar uma espátula, né? Um martelo, um pontalete lá e pá. Mas é tão simples, mas é tão difícil. Quem de nós aqui não preferia pegar um pontalete, um ponteiro e dar na parede, melhor do que chegar para a esposa e falar, me perdoa, porque a gente prefere machucar a mão, pegar sacrifício, do que fazer uma coisa que é tão simples demais, pedir perdão. Por que é tão difícil para a gente? Porque é difícil, porque se fosse fácil, ninguém divorciava. A maioria dos divórcios são provocados porque não houve a essência do perdão neles. Quer ver como que é difícil? Olha para quem está do seu lado, que é a sua esposa, claro, não olha para ninguém, para ela. Fala assim, você me perdoa? Peça isso. Olha lá, tem marido que nem olha, irmãos. Tem marido que nem olha, né? Começa agora, irmão. Se você quebrar essa barreira agora, isso vai ser uma coisa. Você sabe de uma coisa? A coisa mais difícil da minha vida era falar para minha esposa assim, eu te amo. Eu já falei para vocês, a quem não sabe, aprenda. Ou pelo menos tome nota aí. Sabe como eu casei com ela? Eu não te amo, mas Deus mandou casar contigo. Foi assim. Pé na porta, tropa de elite. Foi assim. Eu não te amo, mas Deus mandou casar contigo. Para eu dizer para ela que amava, amigo, custou demais. Alguns já sabem que a gente estava naquele negócio maneiro, no quarto, sem infiltração, ok? E de repente, terminando o negócio, ok? Olhei para ela e falei, eu te amo. Fomos nós dois inundados pelo Espírito Santo falando em língua. Palavra difícil. Eu não suporto quando a minha esposa me chama de Alexandre.
ela me irá e me chamar de Alexandre. Eu me sinto seguro quando ela fala, amor. Mano, quando ela me chama de Alexandre, eu me lembro da minha mãe me chamando na esquina com a vara de goiaba. Carlos Alexandre. Literalmente, né? Eu acho que essa parte ela fala, amor, acaba o furor, meu furacão desmonta, entendeu? A minha onda se quebra, né? Tudo. A Bíblia diz que uma palavra branda, ela desvia o furor. Tem que começar por alguém, seja ele ou ela. Vou dar mais uma chance, por favor. Olha para quem está ao seu lado e fala, me perdoa. Só vou entender que há perdão quando rola um beijinho. Poxa, Wellington, a menina vai até quebrar o pescoço. A menina está assim, ó. Faz de novo, Bruna, por favor. A menina estava assim, ó. Peça perdão para o seu marido. As esposas. Quero ouvir a voz feminina. As esposas. Quero ouvir a voz feminina. Olha para ela, vaza. Os homens agora, representa. Tua esposa está ouvindo, tá, varão? Os homens agora representa. Fala com voz de macho alfa. Não, engrossa essa voz aí, irmão. Você me perdoa? Está perdoado? Amém. Então, o primeiro tópico para consertar isso é o perdão, irmãos. A mesma condição que a gente tem de pegar a talhadeira, a ponteira e quebrar a parede até acessar o ferro, até onde está molhado ou manchado, a mesma coisa, a gente pode botar isso no mundo espiritual para casal com perdão. Perdão desarma todo mundo, irmão. Que você imagina, chegar para alguém e falar, cara, você me perdoa. Primeiro, se a pessoa é dura do outro lado, ela não está querendo ceder, fala assim, eu te perdoo mais, aí você vai conseguindo, mas me perdoa. E vai chegar uma hora que vai cessar, porque a ferramenta que o inimigo não gosta de ouvir é o perdão. Está comigo ou não está? Já falei, devia estar com sua esposa. A outra condição para nós consertarmos isso, apenas 13 minutos, é parar de lutar sozinho. Comprovado, vida de pastor, experiência. Sei de muitas mulheres que querem buscar ajuda, mas o homem diz assim, ó, a gente consegue sozinho. Quando você está com infiltração, você não mete a mão porque você não sabe como fazer. Você não é habilitado para fazer aquilo. O que você faz? Chama um profissa. Você chama um profissional. E ele sabe as ferramentas, ele sabe o jeito, ele sabe o material, ele tem tudo equiparado para consertar aquela rachadura e tirar aquela infiltração. Então a primeira coisa que precisa fazer é, você nunca sabe tudo. Mas eu tenho 30 anos de casado. Tem 30 anos de casado e não sabe resolver problemas de quem casou agora, inicial. Então se renda a alguém de confiança, se renda a uma liderança, se renda a um pastoreio e não fique só o peso na mulher. É notório, nós sabemos que a maioria dos homens fala assim, ó, deixa eu resolver sozinho, a gente vai dar nosso jeito. E a esposa sempre fala, isso chega pra gente, tá? Vamos pedir ajuda? Não, eu resolvo isso. Não resolve nunca, infiltração nunca vai sair. Então qual é a outra condição? Diga, pedir ajuda. Qual é a primeira? Diga, pedir perdão. Depois que você pede ajuda, irmãos, depois que você pede perdão, o que você vai fazer? Voltar para a sua casa. Não tem como pedir perdão e ficar ainda isolado. Não tem como consertar a casa ainda e não voltar para ela. Já pensou? Você consertou a casa, deixou ela linda, não, mas para lá eu não volto mais. Para você eu não volto mais. Se você pediu perdão, está curado. Se a casa está habitável, volte para ela. Volte a morar nessa casa. Volte para aquela que te perdoou e você pediu perdão. Não tem escolha. Esse é o sintoma. Como consertar? Consertando, pedindo perdão. Como consertar? Pedir aconselhamento de pessoas indoutas para isso. E o que você deve fazer na condição final? Voltar para a sua casa. Pastor, até perdoou, mas para ele não quero voltar. Então você não perdoou. Irmãos, voltar para o marido, para a esposa não é um colega, não é um amigo. É aliança. É aliança. Mas eu estou chateada. Isso vai passar. Porque o principal já foi feito. O muro mais alto foi quebrado. Qual é o muro? Do perdão. O que um vai ter que fazer, o outro vai ter que fazer, tanto ele quanto ela, um processo de reconquista, né? O que não fazia agora vai fazer, o que não praticava agora vai praticar e não deixar mais.
Tudo aquilo que reclamou a vida inteira, toalha, comida, etc., agora vai tentar reconquistar. É um processo de reconquista, gente. Você está comigo? Devia estar com quem? Então, dá um beijo nela de novo. Toda vez que vocês falhar, vai rolar beijo. Preste atenção o que o texto diz para a gente aqui, Provérbios 17, verso 13. 9 minutos, Provérbios 17, verso 13. Posso trabalhar com os irmãos? Quem está comigo, diga amém. Dá um beijo nela de novo. Tem varão já dizendo assim, amém, 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 amém. Estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo. Quem está comigo, diga amém. Beija sua esposa de novo. E é o Luiz taradão. Quem está comigo, diga amém. Errou, beija sua esposa. Presta atenção, Provérbios 17, verso 13 e 14, irmãos. Minha voz está indo embora. Dá atenção aqui, ó. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal, jamais se afastará o mal da sua própria casa. Lembra aquela frase? Não se pague o mal com bem. Não se paga o mal com bem, né? Ou seja, a pessoa que costuma retribuir o bem com o mal, eu devia fazer o bem, mas eu dou o mal jamais se afastará da minha casa. Sabe aquela briguinha assim? Você não fez, eu também não vou fazer. Uma coisa que eu acho surpreendente de Deus é a palavra incondicional. Sabe o que é incondicional? Deus não consultou a gente, não viu o nosso estado para ele fazer aquilo que ele deveria fazer. A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, isso é incondicional. Ele deu a oferta dele sem saber se você ia aceitar ou não. Ele fez o que era papel dele fazer. Então, quando nós aprendemos, se nós somos filhos de Deus, precisamos agir igual ao nosso Pai, trabalhar de forma incondicional. Por muitas vezes a gente poderia ter bloqueado ali o erro e os desacertos do nosso casamento, se a gente tivesse, ao invés de retribuir o mal que a gente recebeu, fazer o bem. Está comigo aí, não? Verdade ou não é? Então a gente precisa aprender com isso. Agora, incrível é o verso 14, que ele diz assim, ó, no início, olha que coisa incrível, no início de um grande desentendimento, olha só pessoal, o início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Pensa numa represa, quem sabe o que é represa de água aqui? É uma contenção, existe um número muito grande. As mulheres sabem o que é represa? A represa é um lugar onde se guarda muita água. O muro é gigante, fortificado. Mas olha o que ele diz. O início de um desentendimento para casal, seja homem ou seja mulher, é como a primeira rachadura de uma enorme represa. Por isso, resolva pacificamente todas as questões antes de que transforme numa grande contenda destruidora. A gente sabe, se não reparar, se não consertar a represa, a água todinha vai por água abaixo e é irrecuperável. Não tem como falar para a água, já consertei aqui, agora volta. Não, é consertar antes que tudo vá embora, os valores todos vão embora, as conquistas adquiridas vão embora. E assim como a gente entende a tipologia, Edson, de uma grande represa, também é o nosso casamento. Se Deus colocou uma grande represa aqui como valores absurdos, né? Aquela represa sustenta aldeias, cidades, talvez estados, talvez até o mundo. Ou seja, estou indo longe demais, né? Mas se aquela represa tem capacidade de alimentar um bairro inteiro, Deus está dizendo, assim é o casamento de vocês. Traz vida e saúde para muitas pessoas. Quem está lá embaixo na represa, bebendo daquela água? Sua família, o seu bairro, a sua rua, a sua escola, a sua célula, o seu trabalho, a sua faculdade. Ok? Então existem muitas pessoas que, se aquela ruptura for consertada, irão beber daquela água. Mas deixa abrir porque a água vai. A água demais inunda tudo, todo mundo vai perder tudo. É abrir na medida certa. Então o que a Bíblia dá para a gente de qualificação hoje? Consertar nossas rachaduras, porque o nosso casamento é exemplo para muitos outros. Você não está aqui sozinho achando que o benfeitoria ou essa palavra é só para você, não. Imagine se o teu casamento estiver qualificado, alinhado. Quantos outros casais irão te acompanhar? Porque o que tem de crise aí fora, meus irmãos, o que tem de casar desesperado aí fora, e Deus agora te compara você como uma represa, dizendo para você, não desperdice a joia, a água, o tesouro no qual eu coloquei em vocês. Assim como uma represa tem muita validade para muitas cidades, para muitos bairros,
para muitos municípios. Assim você também é uma referência entre um bairro, entre uma cidade, entre um município. E quem sabe, mundo afora, Deus pode usar a sua vida como exemplo para recuperar outros casais. Quem recebe isso aí, dá uma salva de palmas para Jesus. Existe um versículo de Efésios 4, 26, que ele é muito impressionante. Só faltam 2 leituras só. E ele diz para a gente assim, Efésios 4, 26, por favor. E não pequem, e não permita que a ira o controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha. Esse final desse versículo, acalme a ira antes que o sol se ponha. Para nós casados, irmão, quem já dormiu com um problema pequeno? Lembra que eu falei que o nosso silêncio, quem fala é Satanás? Não se põe o sol com vossa ira, não durma com problema, resolva ele antes. A cama não é só para sexo não, irmão. A cama é para oração também. A cama é para dar as mãos e os dois orarem. E tem que ter uma hombridade, tanto o meu quanto da Bárbara, de falar, deixa eu orar, porque a gente hoje não foi nada bem, mas não quero acordar pior não. É notório. Quem aqui já dormiu com um problema pequeno e amanheceu 2 manhãs, 2 noites dormidas, ele foi só tomando forma. Quem aqui, por favor, pode levantar a mão? 100%, eu acho aí, 100%. E o que a Bíblia diz? Não põe o sol sobre vossa ira. Segura a mão da sua parceira, do seu parceiro, e diga assim, se eu não te chamar para orar, quando estiver ruim o nosso dia, me chama, por favor. Há uma colocação nos casados, não sei se mas alguém me disse uma vez, que quando um não está bem, ele vira a aba da xícara para um lugar, né? Sinalizando para o outro que está precisando de help, socorro, não estou conseguindo, porque a gente é ser humano, a gente se bloqueia, entendeu? Pega um sinal, alguma coisa, trata entre vocês, quando estiver bem, você não consegue fazer, dá um sinal para o outro, passa a bola para o outro, pega uma xícara, bota 2 xícaras na cama, e as 2 com as asas assim, você dorme aqui do lado aqui, bota a asa para dentro, a asa para cá. Se um, não estiver bem, e não consegue resolver, não consegue falar, engasgou, abra a xícara para fora e faz um pacto que a parte que ficar para dentro tem que falar, tem que recondicionar. Coisa simples demais, mas olha só, já pensou? A tua xícara está para fora, então eu tenho que falar, então senta aí que a gente vai conversar. Acabou o problema. De repente vai rolar até uma paradinha, né? De repente vai, haverá sinais, irmãos, Quem sabe, pode fazer isso? Pode. Quantos casais precisam fazer isso hoje, colocar na cabeceira 2 xícaras? Quem pode fazer isso? Gente, está aí, só 10 pessoas? Vamos fazer? Não, primeiro, quem tem dificuldade de dormir aliviado? Por exemplo, pastor, eu durmo e não falo nada e deixo à noite, não à noite, meu irmão, quando a gente dorme assim, o inimigo pega essas ferramentas e arrasa com a gente. Então, se nós temos dificuldade, o que a gente vai fazer? Xícara. As abas viradas para dentro. A parte que não consegue, está irada, joga. Quem chega primeiro no quarto venceu. Joga para fora logo e fala assim, agora é contigo, né? Se você jogar para fora a xícara, agora o outro vai ter que fazer, porque tem um pacto ali. Pastor, e se ele não fizer, se ela não fizer, não tem como, irmão. Pacto é pacto. Então não põe o sol sobre vossa ira. Não conheço ninguém que dormiu mal e acordou bem. Não põe o sol sobre vossa ira. Está comigo aí, não? Essa história é muito condizente, 30 segundos, vou pegar só 2 minutos de vocês. Neemias 4, 3. Olha só, quem conhece a história de Neemias aqui, a reconstrução dos templos? Neemias foi responsável por construir os muros. Josué, ele construiu o templo, ok? Os muros eram de Neemias, já que nós estamos falando de brecha, estou pegando os muros, correto, pessoal? Sim ou não? E presta atenção que Neemias chegou, ele pediu carta ao rei, foi lá servir a sua cidade, foi lá servir a sua querida cidade chamada Jerusalém, e o texto diz assim, Tobias, o amonita, 2 inimigos, Sambalate e Tobias, repete comigo, 2 inimigos, Sambalate e Tobias. Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou, basta uma raposinha subir lá e um muro de pedra se desabará. Quem conhece o animal aqui por nome de raposa? Já viu que é raposa? Qual o tamanho dele? Faz para mim na sua mão aí, desse tamanho. Agora você sabe o tamanho do muro de Jerusalém? Sabe qual a largura dele? Mais ou menos 4 metros de largura. Largura, pedra sobre pedra, daqui para aí assim, a largura dele e a altura. Ele diz que
uma raposinha, olha como o inimigo desdenha da gente, uma raposinha subindo em cima do muro comprometeria todo nosso trabalho de edificação. Olha como o inimigo ele zomba da nossa casa, da nossa cara. Presta atenção, ele disse que uma raposinha, um animal inofensivo, ele subisse no muro e destruiria tudo. No entanto, no verso 7, quando Sambalate, Tobias, os árabes e os amonitas e os adotitas souberam que a obra avançava e as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. O que nós viemos fazer hoje aqui? Fechar as brechas. O inimigo está feliz ou não? Tá, não, está irado. Então você sabe que ele vai aumentar. Se era raposa, agora ele vai mandar um lobo. Mas você não vai parar a obra, porque você é um edificador. Porque você está aqui diante do Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiem que nela trabalha. Se o Senhor não edificar, em vão vigiem os sentinelas. A força não é nossa, é do Senhor. Nós somos homens e mulheres temente ao Senhor. E ele diz assim, que quando as brechas do muro foram fechadas, os inimigos se encheram de ira. Olha só no verso 8, que coisa horrível. Eles planejavam vir e lutar contra Jerusalém e causar confusão no nosso meio. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda na cidade, de dia e de noite, para nos proteger. Assim será a nossa vida hoje. Nós iremos trabalhar na edificação e na intercessão, e os anjos do Senhor estarão rodeando a sua casa, guardando a sua família. Nem Sambalate, nem Tobia e nenhuma raposinha, por menor ou maior que ela seja, vai desconstruir a grande obra que Deus tem em nossas vidas. Quem pode reagir nessa noite, dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É notório que o inimigo vai se irritar, é notório. Imagine hoje você quebrar protocolo. Imagine hoje você falar aquilo que você sempre teve vontade. Eu não tenho coragem. O inimigo ele trabalha com esse teu medo. O inimigo trabalha com o teu medo. Quando você fala assim, eu sei o que preciso fazer, mas não faço, o inimigo fala, estou ganhando, estou vencendo. Se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo o pecado. Mas o Senhor tem anjos trabalhando ao nosso redor. Esses construtores de dia e de noite são os anjos de Deus ministrando e guardando a nossa casa, a nossa intercessão. Esses muros serão terminados. As raposinhas não irão subir e destruir a grande obra que Deus tem na nossa vida. Lembre do Salmo 127, verso 1, para a gente terminar. Toda a igreja lê ele junto. Por favor, em pé no seu lugar. Salmo 127, verso 1. Ok? Dá uma alongada aí no seu marido, na sua esposa. Fala assim, depois desse culto, eu vou te levar no Larica. Vou te levar no franguito. Está aberto o franguito hoje? Tá? Vou te levar na costela e depois vou comer a sua costela. Aleluia. Ó, lê todo mundo junto no crente, por favor. André, prepara aquela canção, por favor. Se o Senhor... Pô, gente, espera aí. Andrezinho, deixa a luz de fora acesa, assim, por favor. Sol da galeria. Vamos lá, todo mundo no crente, tá legal? Pode ser, senhor? Pode ser? 1, 2, 3. Amém? Eu queria agora pedir para vocês uma dinâmica aqui. Olhe para sua esposa, por favor. Ouvido com ouvido. Deixa que o inimigo ouça. Ouvido, não. Boca no ouvido um do outro, assim. Desculpa. Gente, eu falei para vocês, estou com a mente cansada, pô. Tu já casou, irmã? Ah, então não dá beijo não, tá? Ficou noivo? Não dá beijo não, tá? Fiquei feliz, viu? Ouvido com ouvido. O homem vai falar agora. Bota a mão para ninguém ouvir. O homem vai falar. Sérgio, ficou sozinho, Sérgio? Varoa. Presta atenção. Sobe aqui, varoa. O homem vai perguntar para a esposa. Segura, André. O homem vai perguntar para ela. Ou o homem vai dizer, qual a brecha do muro, qual a parte que eles precisam fechar agora, a brecha agora. Vai, você, homem, diga. Qual a parte que vai fechar
a brecha agora. O homem fala. Aí no final você dá aquele beijinho assim, ó. Só para dar um calorzinho nela. Ok? Não, é beijo no ouvido. Aquele que... né? Tem homem falando com aquela voz romântica. Qual é a parte? Eu vi, tá, Vaso? Tem homem falando assim, ó. Qual é a parte? Agora você, mulher. Agora você. Põe a boca aí no ouvido do varão aí, por favor. Fala para ele qual a parte do muro que tem que fechar a brecha. Não, fala aí, não é falar, repetir o que eu falei, não. É dizer para ele aí, ok? Agora, olha para mim aqui, por favor. Olha para mim aqui, ok? Todos fizeram? Trabalho de casa? Legal? Todos fizeram. Agora, pô, varão, tua varão não chegou, Vaso. A gente vai orar por ela. Mas está online, deve estar vindo, já está sabendo de tudo. Fica tranquilo, fica ligado, com mulher esperta, mano. Ó, deixa eu perguntar. Quem foi o homem aqui que sinalizou uma área que está vulnerável, que precisa fechar brecha? Qual foi os homens que sinalizaram para as esposas os ouvidos aí? Levanta a mão. Ok. Qual foi as mulheres que sinalizaram uma área que está vulnerável e precisa ser consertada? Então, se vocês sentiram, detectaram, faz um favor, dá um chego aqui que a gente vai cantar uma canção aqui e orar para que essas brechas sejam fechadas, por favor. De mão dada, de mão dada.